Oi, gente, boa noite. Vamos lá, continuar com a nossa leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Faça um tributo duradouro. Dê um presente à igreja do seu cônjuge ou à instituição de caridade favorita dele, para homenagear seu aniversário, o aniversário de casamento de vocês ou alguma outra ocasião. Peça à instituição de caridade que envie um cartão informando a seu cônjuge o que você fez. A igreja ou a instituição ficaram muito felizes e seu cônjuge também. Dê um presente vivo. Compre e plante uma árvore ou um arbusto com flores em homenagem a seu cônjuge. Plante-a em seu jardim, onde poderá regá-la e cuidar dela. Ou então, num parque público, com a devida autorização, para que outras pessoas a vejam e desfrutem dela. Você receberá o crédito por isso, ano após ano. Palavras de afirmação, tempo de qualidade presente, atos de serviço. Agora a gente vai ler. Quanto à linguagem do amor, atos de serviço. Michele se sentou na sala de estar e começou a usar seu notebook. Ela podia ouvir os sons vindos da área de serviço, onde Brad, seu marido, dava conta das pilhas de roupas para lavar. Sorriu consigo mesma. Nos últimos dias, Brad limpou o apartamento, preparou o jantar e cuidou dos afazeres da casa. Tudo porque Michelle estava no meio dos exames finais de sua pós-graduação. Aquilo a fez sentir-se contente e amada. A linguagem do amor primária de Michelle era aquilo que chamo de atos de serviço. Com isso, refiro-me a fazer coisas que sabemos que o cônjuge gostaria que fizéssemos. Procura-se agradar por meio do serviço. É expressar amor por ele fazendo coisas para ele. Era assim com Doug, que conhecemos no capítulo anterior. Ações como preparar a refeição, colocar a mesa, lavar a louça, passar aspirador, limpar a cômoda, trocar a fralda do bebê, tirar o pó da estante, manter o carro em condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear, limpar a caixa de areia do gato, lidar com a propriedade da casa e as seguradoras, são todos atos de serviço. Exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia. Se realizamos com um espírito positivo, são verdadeiras expressões de amor. Conversas na cidade do Moinho. Descobri o impacto dos atos de serviço na pequena cidade de Shin Grove, Carolina do Norte. Shin Grove fica no centro do estado, fundado em torno de uma floresta de cinnamomos, não muito longe da lendária Mayberry de Andrew Griffith, e a 1h30 de Mont Pilot. Na época da história relatada a seguir, Shinagou era uma cidade têxtil, com uma população de 1.500 pessoas. Não visitei aquele local por mais de 10 anos, devido a meus estudos de antropologia, psicologia e teologia. Estava fazendo minha visita semestral para manter contato com minhas raízes. Quase todas as pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shin e Do Smith, trabalhavam no moinho. O Dr. Shin era médico e a Dra. Smith, dentista. E, é claro, havia o pregador Blackburn, que era pastor da igreja para a maioria dos casais em Shingle. A vida girava em torno do trabalho e da igreja. A conversa no moinho se concentrava na última decisão do superintendente e como ela afetava o trabalho
deles em particular. Os cultos da igreja invocavam basicamente a esperança das alegrias do céu. Nesse cenário norte-americano remoto, descobri a quarta linguagem do amor. Estava em pé, debaixo de um cinamomo, depois do culto, na igreja. No domingo, quando Mark e Mary se aproximaram de mim, não reconheci nenhum deles. Presumi que eles haviam crescido enquanto eu estive fora. Ao apresentar-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor tem estudado aconselhamento." Sorri e disse: "Bem um pouquinho." Tenho uma pergunta. É possível existir um bom casamento mesmo que o casal discorde em tudo? Esse foi um típico exemplo de pergunta teórica com fundo pessoal. Descartei a natureza teórica da pergunta e fiz uma pergunta particular. Há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos, respondeu ele. E não concordamos em nada. Dê-me alguns exemplos. Bem, para começo de conversa, Mario não gosta que eu saia para caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e gosto de sair para caçar, aos sábados. Não todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta. Calada até esse momento, Mario interveio. Quando a estação de caça termina, ele sai para pescar. Além disso, ele não caça apenas aos sábados. Ele sai do trabalho para ir caçar. Uma vez por ano, eu tiro 2 ou 3 dias de folga para ir caçar nas montanhas, com alguns amigos. Não creio que haja algo de errado nisso. Em que mais vocês discordam? Perguntei. Bom, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não vejo problema em ir no domingo de manhã, mas gosto de descansar à noite. Não me importo que ela vá, mas não acho que eu tenha que ir. Mario interrompeu mais uma vez. No fundo, você também não quer que eu vá. Fica irritado toda vez que saio pela porta. Sabia que as coisas não deveriam esquentar dessa maneira debaixo daquela árvore frondosa, de frente a uma igreja. Jovem aspirante a conselheiro, eu temia que a situação toda estivesse acima da minha capacidade. Instruindo-o a fazer perguntas e a ouvir, porém, continuei. Sobre que outras coisas vocês discordam? Dessa vez, Mario respondeu. Ele quer que eu fique em casa o dia todo e faça o serviço doméstico. Ele fica louco se saio para ver minha mãe, fazer compras ou qualquer outra coisa. Ele a interrompeu. Não me importo que ela vá visitar a mãe, mas quando chego em casa quero encontrar a casa limpa. Há semanas em que ela não arruma a cama por 3 ou 4 dias, e não metade das vezes nem começou a preparar o jantar quando chego em casa. Trabalho bastante e gostaria de comer ao chegar. Além disso, a casa está um desastre. Os brinquedos do bebê ficam espalhados pelo chão da casa inteira. O bebê está sujo e eu não gosto de sujeira. Ela parece feliz em viver num chiqueiro. Não temos muito dinheiro, vivemos numa casa pequena do moinho, mas pelo menos poderia estar limpa. Então Mary perguntou: qual o problema de ele me ajudar com as coisas da casa? Ele age como se o marido não precisasse fazer nenhum serviço doméstico. Tudo o que deseja é trabalhar e caçar. Ele espera que eu faça tudo. Pensando que deveria começar a buscar soluções em vez de procurar mais discórdia, olhei para Mark e perguntei: Mark, quando vocês namoravam antes de se casarem, você saía para caçar todos os sábados? Na maioria, sim. Mas sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Na maior parte das vezes havia tempo de lavar minha caminhonete antes de sairmos. Não gostava de me encontrar com ela, com a caminhonete suja. Mari, quantos anos você tinha quando se casou? Perguntei. Ela respondeu: 18.
Casamos logo depois de eu terminar o ensino médio. Mark se formou um ano antes de mim e já trabalhava. No último ano do ensino médio, com que frequência Mark vinha vê-la? Quase toda noite. Na verdade, vinha de tarde e era comum ele ficar e jantar com minha família. Ele me ajudava com as tarefas de casa e depois nós nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Mark, o que vocês dois costumavam fazer depois do jantar? Perguntei, com um sorriso, acompanhada. Mark olhou para mim e disse: Bem, as coisas normais de namorados. Você sabe, Mário? Então interrompeu. Mas se eu tivesse alguma coisa da escola para fazer, ele me ajudava. Às vezes passávamos horas trabalhando em tarefas escolares. Eu fiquei encarregada de uma decoração Natal no último ano. Ele me ajudou durante 3 semanas, todas as tardes. Ele era ótimo. Mudei o foco e me concentrei na terceira área de discordância do casal. Mark, durante o namoro você ia à igreja com Mari nas noites de domingo? Sim. Se eu não fosse com ela, a igreja não poderia vê-la à noite. O pai dela era bastante exigente. Parecia-me haver uma luz no fim do túnel, mas não estava certo de que Mark e Mary conseguiam vê-la. Dirigi-me para Mary e perguntei: Quando você namorava o Mark, o que a convenceu de que ele realmente a amava? O que o tornava diferente dos outros rapazes que você conhecia? A maneira que ele me ajudava com tudo. Mark tinha desejo de me ajudar. Nenhum dos outros rapazes expressou-se interessado nessas coisas. Mas isso parecia normal para Mark. Ele até mesmo me ajudava a lavar louça quando jantávamos em nossa casa. Era a pessoa mais maravilhosa que eu havia conhecido. Mas depois que nos casamos, tudo mudou. Ele não me ajuda em mais nada. Voltando-me para Mark, perguntei: Por que você acha que fazia todas aquelas coisas por ela e com ela antes de se casarem? Simplesmente parecia natural para mim. Era o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, caso se importasse comigo. E a seu ver, qual a razão de ter parado de ajudá-la depois que se casaram? Bem, acho que esperava que funcionasse como em minha família. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava das coisas de casa. Nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando a louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como minha mãe não trabalhava fora, ela mantinha tudo brilhando. Preparava todas as refeições, lavava e passava. Talvez eu deduzi que era assim, que as coisas deveriam ser. Na esperança de que Marques enxergasse o que eu estava vendo, perguntei: Mark, um minuto atrás, o que você ouviu Mari dizer quando perguntei a ela o que a fazia se sentir realmente amada durante o namoro? Ele respondeu: ajudá-la com as coisas e fazer atividade com ela. Sendo assim, consegui entender como ela deve ter se sentido não amada quando você parou de ajudá-la com as coisas. Ele concordou com a cabeça. Continue. Para você era normal seguir o modelo de sua mãe e de seu pai no casamento? A maioria de nós tende a fazer isso, mas seu comportamento para com Mari mudou radicalmente em relação ao período do namoro. A única coisa que a assegurava do seu amor desapareceu. Em seguida, olhei para Mari e perguntei: O que você ouviu Mark dizer quando perguntei a ele a razão de fazer todas aquelas coisas para ajudá-la durante o período de namoro? Ele disse que aquilo era natural para ele. Exato. Mark disse também que era isso que ele queria que alguém fizesse por ele. Se a pessoa o amasse, ele fazia todas aquelas coisas por você e com você, porque na cabeça dele, essa é a maneira de uma pessoa demonstrar amor. Assim que vocês se casaram e passaram a viver em sua própria casa, ele tinha expectativa em relação à sua forma de agir. Se você o amasse, você manteria a casa limpa, cozinharia e assim por diante.
Em resumo, faria coisas para expressar seu amor. Como não a viu fazer essas coisas, ele não se sentiu amado. Entende isso? Mari também concordou, balançando a cabeça. Prossegui meu palpite. É que a razão de vocês dois estarem tão infelizes em seu casamento é que nenhum demonstra amor ao fazer coisas pelo outro. Mari disse. Acho que o Senhor está certo. E a razão de eu ter parado de fazer coisas para ele é que eu me ressenti do espírito exigente dele. Era como se ele tentasse me transformar na mãe dele. É verdade, disse eu. E ninguém gosta de ser forçado a fazer nada. De fato, o amor é sempre dado livremente. Não se pode exigi-lo. Podemos pedir coisas um ao outro, mas jamais devemos exigir algo. Os pedidos direcionam o amor, mas as exigências interrompem seu fluxo. Então Mark disse: Mari, está certa. Eu era exigente e crítico porque estava decepcionado com ela, como esposa. Sei que disse algumas coisas cruéis e entendo porque ela estaria chateada comigo. Penso que as coisas podem ser revertidas de maneira bem fácil a essa altura, disse eu. Tirei um bloco de anotações do bolso e continuei. Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sentem num degrau da igreja e faça uma lista de pedidos. Mark, quero que anote 3 ou 4 coisas que a Mari optasse por fazer. Você se sentiria amado quando chegasse em casa, no final da tarde. Se encontrar a cama arrumada é importante para você, então escreva. Mari, quero que faça uma lista de 3 ou 4 coisas que gostaria muito de ter a ajuda de Mark. Coisas que, se ele optasse por fazer, ajudaria você a saber que ele a ama. Adoro listas. Elas nos forçam a pensar de maneira concreta. Depois de 5 ou 6 minutos, os dois me entregaram suas listas. Eis a lista de Mark. Arrumar as camas todos os dias. Lavar o rosto do bebê antes de eu chegar em casa. Colocar os sapatos no armário antes de eu voltar do trabalho. Tentar pelo menos começar a preparar o preparo do jantar antes de eu chegar em casa, de modo que possamos comer cerca de 30 ou 45 minutos após a chegada. Li a lista em volta e disse a Mark: Entendo que você está dizendo que a Mari opta por fazer essas 4 coisas, você enxergará como atos de amor por você. Ele respondeu: Isso mesmo. Se ela fizer essas 4 coisas, me ajudará bastante a mudar minha atitude em relação a ela. Em seguida, li a lista de Mari. Gostaria que ele lavasse o carro toda semana em vez de esperar que eu faça isso. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê depois de chegar em casa de tarde, especialmente se eu estiver preparando o jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador de pó pela casa uma vez por semana. Gostaria que ele cortasse a grama semanalmente durante o verão e não a deixasse tão alta a ponto de eu sentir vergonha do nosso jardim. Então eu disse, Mari, entendo que você está dizendo que se Mark optar por fazer essas 4 coisas, você receberá as ações dele como expressões genuínas de amor por você. Isso mesmo? Seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. A lista lhe parece razoável, Mark? É possível você fazer essas coisas? Sim, respondeu ele. Mari, os itens da lista de Mark lhe parecem razoáveis e factíveis? Você acha que seria capaz de realizá-las se optasse por fazer isso? Sim, disse ela. Posso fazer essas coisas Posso fazer essas coisas. No passado, me sentia sobrecarregada, porque não importava o que eu fizesse, nunca era o suficiente. Voltei-me para Mark. Você entende que estou sugerindo uma mudança de modelo de casamento em relação ao de seus pais. Ah, mas meu pai cortava a grama e lavava o carro.
mas não trocava as fraldas, nem passava aspirador, certo? Certo. Você não precisa fazer isso, entendeu? Se fizer, porém, será um ato de amor para a Mari. Então, a gente vai ficar por aqui, tá, gente? E até a nossa próxima leitura. Beijinho pra vocês.